Boa tarde, amigos, amigas. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que estou nessa casa de sábado à tarde. Independente do tema que a gente traz, a gente sempre vem com muita alegria, com muita felicidade por estar falando não só para os que estão encarnados, mas para os desencarnados que também têm muito a aprender. E a nossa irmã Eva, a nossa irmã Ângela, ela estava fazendo a abertura, ela leu o sinal verde e tinha algumas características que ela passou para nós. E dentro do tema que ela pediu para mim fazer, eu também fui buscar algumas características antes de entrar direcionar diretamente no tema. Então, eu comecei mais ou menos assim. O que podemos entender como as pessoas no mundo segundo o Espiritismo? O tema diz o homem no mundo, mas se a gente generalizar, falar só do homem e as mulheres, né? Então, por isso que eu costumo trocar a palavra homem pela palavra pessoas. Podemos dizer que esse é um tema complexo que abrange a origem da humanidade, a evolução do ser, e principalmente a perspectiva da doutrina espírita sobre o ser humano, como ele deve viver. Ele deve praticar a caridade e buscar a perfeição em volta às suas imperfeições, e com a convivência social, sem se isolar, mas levando seus pensamentos. A ideia central é viver no mundo, mas não ser do mundo, buscando a evolução através do amor e da prática do bem nas situações cotidianas. O que quer dizer aqui? Viver no mundo, mas não ser do mundo, porque nós não somos daqui. Nós aqui estamos de passagem. Nós estamos aqui, como diz os espíritos, viemos aqui para buscar mais uma evolução. Mais uma passagem para a gente poder progredir e caminhar em processo evolutivo. Buscando através da prática do bem e do autoexame constante de suas ações, agindo com humildade, respeito, tolerância e benevolência para com todos, sem distinção de raças, cores ou crenças. Porque em todas as pessoas os vê como irmãos, e vendo as dificuldades da vida como provas necessárias, a pessoa não busca reconhecimento, faz o bem sem esperar recompensa e se esforça para melhorar a si mesmo a cada dia. Como está no Evangelho, né? Faça que a direita não veja o que a esquerda está fazendo. Então, como eu disse no princípio, eu trouxe algumas características das pessoas no mundo sobre a nossa visão, a visão espírita. Fé e submissão. Tem fé em Deus, em sua bondade e justiça, aceitando as provas da vida sem murmurar. Difícil, né? Aceitar tudo que cai sobre nós e sem falar, ai meu Deus, ai Senhor. E aqui é o que eu comento com a minha esposa. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus, não é isso? Caridade e amor. Faz o bem pelo bem, pratica a caridade, perdoa e não guarda ódio ou rancor. Busca a perfeição absoluta em todas as posições sociais, com os outros, nas lutas e nos desafios da vida, que são tantos. Justiça e respeito. Respeita as convicções alheias, os direitos dos semelhantes e age com imparcialidade. Humildade. Não se envaidece com as qualidades ou posses, usando os bens com moderação e não se valoriza às custas dos outros. Ou seja, não se engrandece, né? Não sobe no salto, eu sou melhor do que esse, melhor do que aquele, aqueles que usam seus bens como ostentação. Autoanálise,
examina sua consciência, identifica as imperfeições e trabalha para combatê-las, buscando ser melhor a cada dia. Benevolência é bom, humano e respeitoso com todos, tratando os seus semelhantes com bondade, especialmente aqueles que estão em posição subalterna. O ideal de Jesus. Segue os ensinamentos de Jesus, sendo um exemplo prático do amor ao próximo, como é o bom samaritano. Aqui nos faz lembrar de Francisco de Assis, né? Elevação espiritual. É preciso purificar o coração de pensamentos fúteis e mundanos, para que os bons espíritos possam inspirar o bem, lançando sementes divinas. Alegria e consciência. Ser feliz e jovial, mas com alegria que vem de uma consciência limpa e de atos que não ofendam os outros e muito menos a Deus. O verdadeiro objetivo, ser uma pessoa de bem, é um ideal contínuo, um caminho de progresso para se aproximar da perfeição moral, aplicando os ensinamentos divinos no cotidiano, dentro da família e na sociedade. Não é fuga. A doutrina não prega o isolamento ou a fuga da sociedade para ser perfeito ou para se comunicar com Deus. Conviver com as pessoas, que às vezes se tornam muito difíceis, aquelas incompatibilidades de ideias. A orientação é viver com as pessoas da sua época com pureza, sem levar pelos vícios ou pelas frivolidades, e não chocar os outros com as suas diferenças. Resumo: a pessoa no mundo é aquela que, como espírito em evolução, deve se engajar na vida material, praticar o amor e a caridade nas relações sociais, buscando aperfeiçoar-se sem se afastar do mundo ou deixar corromper por ele, sempre com pensamentos elevados e uma consciência tranquila. Aquela consciência que a gente tem de quando a gente chega de noite, quando recosta a cabeça no travesseiro para dormir, faz uma autoanálise daquele dia que passou. Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? Será que eu pratiquei o bem na quantidade que eu deveria praticar? Ou alguma coisa eu deixei para trás? Na doutrina espírita, o conceito da pessoa do mundo é definido detalhadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, parágrafo 10. A pessoa no mundo. Este tema, ele está ali no Evangelho, ele foi ditado por um espírito protetor. E nesse tema, nesse início, me faz lembrar o que muitas e muitas pessoas já perguntaram para mim ou perguntaram para outros frequentadores e dirigentes de casas espíritas. É uma pergunta frequente, uma pergunta que para as pessoas que não têm o conhecimento gera aquela dúvida, aquela insegurança, aquela incerteza. Quem sou? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui e para onde eu vou? Essa é uma pergunta frequente, que para nós espíritas sabemos o ideal dessa pergunta, a resposta para essa pergunta, mas para muitos irmãos ainda não. O Evangelho começa dizendo assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixei neles morar nenhum pensamento mundano ou fútil.
Elevai vosso espírito até aquele quem chamais, a fim de que, encontrando em vós, possam lançar profundamente a semente que deve germinar em vossos corações, e neles dar frutos de caridade e de justiça. Nesse texto, nessa passagem, o Espírito Protetor, o que ele quis dizer? Ele reclama a todos os que se reúnem em nome de Deus, pedindo a assistência dos bons espíritos. Ele pede que os façamos com sentimento de piedade, para com todos, que nesse momento todos os corações estejam purificados, a fim de que possam elevar-se até a espiritualidade maior, através do sentimento e do pensamento. Ou seja, o que ele quis dizer aqui, as pessoas se reúnem, fazem as suas orações, as suas preces, façam os seus pedidos, mas muitos deles fazem os pedidos desencontrados. Muitos deles estão aqui materialmente, mentalmente está lá fora. Então, não está ajudando, não está recebendo, não está contribuindo com nada. Voltando no Evangelho, não creia toda a vida que em vós, executando sem cessar a prece e a evocação mental, irá mantê-los fora das leis da sociedade e que estáis condenado a conviver. Ou seja, as pessoas às vezes não aceitam aquela convivência que está tendo com a sociedade, então fica através da prece e da evocação mental afastá-los daquela situação. Muitos reclamam do convívio. No orar sem elevação, a prece não atinge a sintonia necessária entre os que oram e a quem a ela é dirigida. Me fez lembrar quando eu adentrei na doutrina junto com a Esmeralda, o dirigente da casa falava, tem pessoas que fazem a oração com tanta fé que ela ultrapassa o infinito. Agora tem aqueles que fazem a oração com pouca fé que ela não consegue atravessar o telhado. Então devemos saber quando, como, por que e para que orar. Orar sem sentir ou em desespero, em voltas com pedidos infundados, sem a verdadeira necessidade, as palavras proferidas ficam no ambiente em que se encontram, envolvidas nas vibrações sombrias e não conseguem romper essas vibrações. Acabei de dizer, né? Fica aqui, ó. A gente está morando e as palavras ficam aqui, ó, rodando, como se estivesse dentro de um liquidificador, batendo, e dali não gera nada. E já que estamos falando de oração, a prece, quando verdadeira, ela cria um facho luminoso entre a quem está orando e os bons espíritos. Eles têm a missão de auxiliar as pessoas na terra a conviver mutuamente, pois é necessário esse convívio para o nosso aprimoramento e crescimento espiritual. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente pede sempre primeiro aos amigos espirituais para nos auxiliar, para nos guiar, para nos mostrar um caminho, para dar uma luz que nos guie. Muitos falam, por que orar para os amigos espirituais se podemos orar para Jesus e para o Pai Criador? Poxa vida, se nós temos os nossos amigos espirituais que estão aqui para nos auxiliar, por que fazer essa outra oração chegar tão distante como se o Pai ou o Mestre Jesus não tivesse nada a fazer? Só olhar por nós. E os seus emissários que estão aqui para ajudar a cada um aqui na terra? A prece tem que ser formulada com a mente e o coração pacificados, na confiança, na fé em Deus, no seu amor e na sua misericórdia. Aquela prece breve que vem do fundo da alma. Só assim ela tem elevação e sintonia. Aqui as pessoas falam, mas por que do fundo da alma e não do fundo do coração?
Porque o coração é um órgão que, quando desencarnarmos, ele vai se desintegrar. E a alma não. Se nós fizermos uma oração do fundo da alma, ela vai ficar na alma. É que nem a gente diz, né? As pessoas falam, eu te amo no fundo do meu coração. Aí para nós coloca em dúvida. Do fundo do meu coração. Amanhã eu não tenho mais esse coração. Eu vou partir, o coração vai ficar. Agora, se você dizer que você me ama do fundo da sua alma, eu vou ficar feliz. Porque eu sei que vai ser eterno. Voltando no Evangelho. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não magoe nenhum deles com os quais irão encontrar, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Amigos, parentes, vizinhos, e mesmo aquele pelo qual nos encontramos pelas ruas. Seja alegre, seja feliz, mas dá alegria que dá uma boa consciência da felicidade de como herdeiro do céu, contando os dias que se aproximam de sua herança. Nossa, que legal, hein? Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, né? Nós somos dono desse planeta também, nós temos uma pequena parcela dele e de tantas outras moradas da casa do Pai. A maioria da humanidade na Terra é constituída de espíritos muito, mas muito imperfeitos, principalmente entre o desenvolvimento intelectual e moral, de pensamentos, de prioridades, de filosofias e de estratégias de viver, temperamentos, costumes, tudo diferenças provocadas pelo mau uso do seu livre-arbítrio, que dificultam o relacionamento. Coisas fáceis de se resolver, as pessoas transformam num batalhão de guerra. Por quê? Porque está sendo mal usado o seu livre-arbítrio. A Terra oferece condições favoráveis ao aperfeiçoamento moral de cada um, embora essas condições possam ser dolorosas, muitas das vezes por rebeldia das pessoas. A pessoa é rebelde e quer que as coisas boas aconteçam. As pessoas devem aproveitar todas as oportunidades que a vida proporciona nas suas mais variadas experiências, boas ou não boas, na convivência com seus iguais e também com seus desiguais, na participação de atividades de interesses gerais, tudo para fazer o melhor na sua caminhada evolutiva. E continua ainda dizendo, é difícil, eu sei que é difícil conviver com os desiguais, mas temos que nos esforçar para o nosso próprio bem. O importante é que tudo que se faça haja sempre o sentimento do bem, de boas intenções, com discernimento e bom senso. Deve-se sentir feliz, alegre, ciente do dever cumprido, com a certeza que todos nós somos herdeiros de Deus. Será que é fácil? Pergunto eu, será que é fácil orar e pedir por aqueles que te perseguem? É fácil? Orar por aquele que vos ama e pedir por aqueles que vos odeiam. Pedir para Deus que os abençoe e os livre de todo mal? É difícil perdoar. Quantas noites de sono perdemos nos lembrando que uma conversa que nos faz mal e desejando que aquela pessoa que o proferiu seja castigada? Não é isso que Deus quer de nós. Jesus falou que temos que ter amor por aqueles que nos fazem o mal. Palavra de Jesus, hein? Não é minha não, hein?
Se somos obrigados a conviver com as pessoas cujos espíritos são de natureza diferente da nossa, não devemos afrontá-los, devemos antes usar a caridade, pois ela transforma o indivíduo. O Espiritismo ajuda-nos a sermos corretos, porque nos explica e mostra que somos responsáveis pela nossa vida. Aquele que é espírita e não atende a esses requisitos é porque não quer. Depois não vai chegar lá em cima e vai dizer: eu não sabia. Sabia. Você sabia muito bem. Deus não nos castiga, não nos premia. Nos é de construirmos nosso futuro através do nosso livre-arbítrio. É aí que entra a felicidade de servir. O Evangelho tem uma passagem que diz assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele a quem bater a porta. É ao mesmo tempo? No Evangelho, diz assim: a virtude não consiste em tomar uma decisão severa, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Para isso basta informar todos os atos da vida ao Criador, que é Deus, que lhe deu essa vida, tanto quanto se começa ou se acaba uma obra. Elevar o pensamento até o Criador, que é Deus, e lhe pedir sua proteção para ser bem-sucedido. Gratidão imensa para a obra terminada. Quantos fazem isso? Que está em pensamento, está determinado a fazer uma determinada obra, a fazer uma determinada coisa, a buscar um determinado objetivo, mas não pedem o auxílio ao Pai. E mesmo que consegue, não agradece. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu estou fazendo assim a explanação, que as pessoas vivem pedindo: ó Pai, eu quero isso, ó Pai, eu quero isso. Vivem pedindo a mesma coisa várias e várias e várias e várias vezes. Aí quando consegue, agradece uma única vez e esqueceu. É justo? Não é justo. Por que pediste tanto e agora que conseguiu não agradece pela mesma quantidade? O que quer que fizesses, nada fazeis sem a lembrança do Criador, que é Deus. Pedir que venha purificar e santificar os nossos atos. E eu pergunto em cima dessa passagem do Evangelho: as pessoas podem participar das alegrias e prazeres humanos? Claro que sim, estamos aqui para isso. Temos que usar o bom senso, temos que ter consciência das alegrias e dos prazeres, nada em excesso. Como podemos participar? Não fazendo mal a ninguém, nem mesmo a nós próprios. Que a mente e o coração estejam sempre voltados para o bem, pedindo sempre a proteção divina, a fim de que Deus possa purificar e santificar os nossos atos. Aqui me faz lembrar a oração do Pai Nosso. Estamos dentro de uma casa de oração, participando de uma reunião como esta, termina os trabalhos, é feita a oração do Pai Nosso. Termina a oração do Pai Nosso: livrai-nos, Senhor, de todos os males. Aí sai daqui, vai pro forró, vai pro boteco, vai pra balada. Então adiantou pedir que livrasse de todos os males? Devemos sempre lembrar que Deus é amor. E aqueles que amam verdadeiramente, Ele os abençoa. Então sejamos felizes de acordo com a nossa condição humana. Voltando no Evangelho,
A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, desde a menor até a maior caridade. A pessoa, se vivesse só, não teria caridade a exercer nas lutas mais penosas. Se ela está sozinha, não tem o que praticar. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si. Aí torna a sua vida uma vida de egoísta. Porque se ele se priva, se ele se fecha, tem conhecimento e não pratica, está fechado, está isento. Quando Jesus disse, sedes perfeito, ele sabia das dificuldades humanas, nas lutas da vida material, pela sua evolução no desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Indicou, nos mostrou também como agir à perfeição, exercitando a caridade uns para com os outros, ao alcance de todos, pobres ou ricos, ignorantes ou instruídos, em qualquer situação. Aquele que se isola perde as oportunidades de praticá-la, retardando assim o seu próprio progresso. Vamos sair um pouquinho do Evangelho. Tem um livro do Raul Teixeira, Quem é Cristo? Esse livro está no capítulo 29. Em chegando ao mundo terrestre, todo e qualquer espírito, desde os mais simples aos bem mais evoluídos de valores gerais, estarás a braço com as condições do planeta. Não importa a evolução que ele venha, ou ele venha como Jesus, nasceu na palha ou num berço de ouro. Ele vai sentir os valores gerais das condições da Terra, do planeta. Os que sonham com uma vida sem problema, mesmo estando na Terra, com certeza se acham injustiçados por Deus. Ai, por que só acontece comigo? Por que só eu passo por isso? Por que não acontece com o vizinho? Por que o vizinho é feliz e eu sou infeliz? Não tenho o conhecimento. Quem sou, de onde eu vim, o que estou fazendo e para onde eu vou. Aí resume aqui essa pergunta. Não te peço para que os tires do mundo, mas para que os livre do mal. Jesus nos propôs ter coragem e bom ânimo diante de tudo o que sofremos. À frente de toda dificuldade que nos apareça, trabalhemos no sentido de superá-la com alegria. Aqui me fez lembrar um momento que o Chico estava num desespero profundo. E ó, para o Chico estar em desespero profundo é que a coisa era grave, né? Aí o Emmanuel se aproximou dele e perguntou, Chico, o que te aflige, o que te deixa assim tão desesperado? Ele falou, Emmanuel, eu não sei. Pergunta para a mãe, pergunta para Maria, mãe de Jesus, para ela me dar uma resposta. Me manda uma mensagem para mim. O Emmanuel falou, tá bom. E aquele estado desconfortante do Chico persistiu, até que o Emmanuel voltou. Quando o Emmanuel voltou, o Chico ficou tudo feliz. Chico, eu trouxe uma mensagem da mãe para você. Eu vou até sentar para ouvir. Fala, o que a mãe mandou me dizer? Ela mandou te dizer que tudo passa. Mas só isso? Tudo passa. No livro As Pessoas no Mundo e a Alegria de Viver, do próprio Chico, ele diz assim, como verdadeiras pedras preciosas necessitando de polimento para brilhar, todo o polimento exige forte atrito. Assim, para brilhar como filhos de Deus, necessitamos de muita luta para que possamos atingir a beleza espiritual. Costuma-se chamar espírito de luz
são os mais avançados moralmente e sem sentimentos. No livro dos Espíritos, eu selecionei aqui 2 perguntas que vêm bem a calhar com o tema da tarde. Na pergunta 909, as pessoas poderiam vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta, sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Há tão poucos dentre vós que fazem esforços. Ou seja, fica sentado esperando que as coisas caiam do céu. Não é verdade? Que nem diz o outro, né? Deus ajuda a quem cedo madruga, né? E a pergunta 932. Por que no mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Resposta: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, já os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, irão superar o mal. Ou seja, a pessoa que faz o mal, ela faz o mal com tanta vontade, com tanta perversidade, com tanta certeza, que quem faz o bem se humilha, se resguarda, fica com medo de bater, de combater, bater de frente para tentar dialogar. Por quê? Porque sempre tem alguém que fala, ele está fazendo mal, não vai combater com ele. É por isso que a gente, né, que nem você sempre comenta, no trânsito, às vezes a gente, acontece qualquer coisa, você responde, o que a pessoa do outro carro faz? Pum, pá, saca um revólver e atira. Não tem diálogo. Então o mal sobrepõe o bem justamente por isso. E isso me fez lembrar agora também, as coisas vão vindo, né? A gente vai indo, vem vindo. Me fez lembrar de uma história, é rapidinho. Era um empresário muito famoso. Muito famoso. E ele tinha um menino, um filho de 5, 6 anos, mas era muito inteligente o menino. E certo dia o pai estava reunido no seu escritório, em sua casa, com mais alguns empresários tratando de negócio, que empresário só se reúne para tratar de negócio. Quando estavam começando a reunião, o menino entrou. Pai, vamos brincar? Aí o pai falou, filho, agora eu não posso, agora eu estou reunido, estou conversando, né? Não dá para ir agora. Ah, mas vamos brincar, pai. Ó, faz assim, vai brincar você, a hora que eu terminar aqui, o papai vai brincar com você, tá bom? Tá bom. Aí o menino saiu. Passou 10 minutos, a reunião em andamento, o menino entrou. Pai, vamos jogar bola? Ele, meu filho, eu não posso, estamos em reunião, nós estamos tratando de negócio, nós estamos conversando. Espera um pouquinho, a hora que terminar eu vou com você jogar bola. Mas espera um pouco, espera o papai terminar, aí a gente vai. Aí chamou a sua serviçal para tomar conta do menino. Ó, leva ele, vai jogar um pouquinho de bola com ele no jardim para mim poder terminar a minha reunião aqui. Ela pegou o menino e levou. Passou mais uns 10, 15 minutos, o menino volta. Pai, vamos andar de bicicleta? Aí ele já estava meio sem paciência. Talvez a reunião não estava andando bem, ele já estava meio sem paciência. Filho, eu já falei que não dá. Agora eu não posso. Começou já a falar mais grosso com o menino. Você vai brincar, você vai jogar bola, vai andar de bicicleta, depois que terminar eu vou. Ah, mas papai, eu quero andar de bicicleta com você. Mas agora eu não posso. Aí o pai olhou em cima da mesa, tinha uma revista aberta e tinha um mapa mundo. Aí o pai falou, ah, é agora. Aí ele pegou, tirou a folha da revista, cortou em vários pedaços, pegou uma fita durex e falou pro menino, faz assim, ó, leve esse quebra-cabeça e monta. A hora que você montar esse mundo direitinho, você me traz, aí eu vou brincar com você. Aí os outros deram risada, né? Falaram, não, o menino não vai montar nunca, né? E o menino saiu. Passou 15 minutos, o menino veio com o mapa montado. Aí o pai e todo mundo se admirou, falou, mas peraí, como é que o menino com 15 anos, com 15 minutos, um menino de 5 anos, conseguiu montar um mapa desse?
Você cortou em vários pedaços? Aí veio a curiosidade, aí o pai chamou o menino e falou, senta aqui. Como é que você conseguiu montar esse mapa em 15 minutos? Do outro lado, tem a cara de um homem, então eu montei um homem. A hora que eu montei o homem, que eu consertei ele, eu consertei o mundo. Então só depende de nós para que esse mundo seja consertado. Seja um mundo de paz, de alegria, de felicidade. Porque não adianta nada a gente estar aqui, estamos aqui numa escola, estamos evoluindo, estamos crescendo, cada um tem seu merecimento, mas nós sabemos que nós não estamos aqui só por nós. Estamos por todos. Olha o que a gente vê na Europa, na Ásia, nos outros continentes, guerra, matança, briga, interesse político, interesse financeiro, interesse material. Quando que nós vamos consertar o homem? Graças a Deus os Espíritos nos trouxeram a mensagem de que estamos passando de provas e expiações para um planeta de regeneração. Talvez nós não estaremos aqui, com certeza, porque está tudo programado para mais ou menos 2050. Mas quem sabe, né? Num retorno tão breve que nós aqui estaremos. Então, o tema de hoje é esse, a mensagem da tarde é essa. E peço que Jesus possa nos amparar, ajudar, nos iluminar, nos guiar, né? Nos livrar de toda essa maldade que existe aí fora no nosso dia a dia. E que Deus, nosso Pai, Pai do amor, Pai da luz, Pai da vida, que possa nos abençoar hoje e sempre.